Contar alguns bastidores da coletiva do técnico Roger Machado e também do diretor de futebol Rui Costa. Hoje no cafezinho aqui com Alexander no canal da SPFC.net. Bora falar bastante sobre o Futebol Clube. Lembrando, de segunda a sexta-feira a gente está aqui sempre trazendo cafezinho cheio de informações para vocês. Bora falar um pouquinho sobre essa coletiva do técnico Hernan Crespo. Eu estive lá no CT da Barra Funda nesta coletiva e fiz perguntas, inclusive, aos dois. Estavam representando o outro CNPJ, mas eu consegui falar um pouquinho sobre esses bastidores. Primeiro, hoje a gente precisa entender e cobrar o Rui Costa e Rafinha sobre isso. O departamento de futebol acredita que contratou o Roger Machado para ser campeão. E é esse o discurso. Um dos motivos da demissão do Crespo era essa falta de mobilização por parte dele para conquistar títulos. E o São Paulo acredita que mesmo com as dificuldades financeiras que tem, o São Paulo tem condições de disputar títulos e isso foi falado com o Roger. E o Roger, ele chega com essa missão. Então, se ao término da temporada o São Paulo não conquistar títulos, podemos dizer que não conquistou um dos objetivos de Rui Costa, Rafinha e também Roger Machado. Outro ponto importante desta coletiva, pude conversar em off com Roger Machado, lhe desejei boa sorte, a gente conversou rapidamente um papo mais íntimo e pessoal ali, e eu vi um Roger Machado feliz com a oportunidade. Até uma aspa que foi me dita por uma pessoa próxima a Roger Machado, abre aspas, ele, como ídolo do Grêmio, topou o desafio de ir para o Internacional e apanhou dos dois lados. Praticamente Porto Alegre inteira estava contra ele e ele conseguiu reverter isso, fecha aspas. Foi no sentido muito da pressão, né, que ele tem vivido, dessa rejeição, e obviamente que ele sabe dessa rejeição, o Roger Machado sabe dessa rejeição que ele tem, ele não é besta, só que o Roger, ele está entendendo também que é o desafio da carreira dele, que é a oportunidade da carreira dele, que ele não conseguiu dar certo em outros clubes grandes, como o Atlético Mineiro, Fluminense, Bahia, Palmeiras, Inter, Grêmio, ele não conseguiu se consolidar como esse técnico. E é bem possível que agora ele tenha essa oportunidade dentro do São Paulo, de finalmente acabar com todos os estereótipos que o Roger Machado tem, de ser um cara de que começa a trabalho, só que depois o trabalho não anda e tudo mais, e conseguir fazer dentro do São Paulo um trabalho que seja convincente, a ponto dele se consolidar como um técnico interessante no futebol brasileiro. Então é mais ou menos nesta forma. Sobre o mercado da bola, o São Paulo não vai contratar ninguém, pelo menos foi o que o Rui Costa falou, inclusive na minha pergunta. Pude perguntar ao Rui Costa sobre essa possibilidade. E aí, Rui, vem reforços? E ele falou que em um primeiro momento acredita que não, óbvio que o São Paulo está sempre de olho no mercado, com oportunidades, mas a tendência é que não. O Roger não é um técnico que costuma pedir reforços, o Roger, ele sabe que ele vai precisar cuidar dos garotos da base, vai precisar maturar garotos da base, vai precisar olhar com mais atenção para os garotos da base, vai precisar lançar um ou outro garoto. Ele mesmo falou que já viu 3 jogos do Sub-20, por exemplo. Então, a ideia é conquistar reforços internos, até de jogadores que não vinham jogando, que não são da base, podendo também ter mais oportunidades para demonstrar esse trabalho dentro do tricolor paulista. Um outro ponto importante, a gente já vai poder entender até esboço de time titular já contra a Chape. O Roger Machado falou na entrevista coletiva de que ele entende que o São Paulo, ele entende que o São Paulo, o melhor jogo e um jogo base para o São Paulo, que entra nas características que ele gosta no futebol, seria o jogo contra o Grêmio. Ele entende que os dois laterais, o Lucas Ramon e o Enzo Dias, os dois laterais mais equilibrados, que conseguem atacar e defender com uma tranquilidade, uma linha com 2 zagueiros, o Roger não deve jogar numa linha com 3 zagueiros, vai ser muito difícil. Os 3 volantes, Danielzinho, Bobadilha e Marcos Antônio, tendo o Lucas centralizado com os 2 atacantes, é algo que o agrada. Então é bem possível e plausível que ele inicie pelo menos a sua trajetória como técnico do São Paulo com o mesmo esquema do Crespo. Até acredito que o Ferreirinha possa ganhar algumas oportunidades um pouco mais e que em outras oportunidades o Pablo Maia também seja recuperado. Normalmente ele gosta, ele conta com esse primeiro volante um pouco mais marcador. Então é bem possível que Pablo Maia, Luan ou Negruti possam ter mais oportunidades do que vinham tendo em outras situações. Então,
Esse é um pouquinho do diagnóstico que eu fiz ali, estando presencialmente na sala de coletiva, do que eu ouvi das palavras de Rui Costa, Rafinha e também Roger Machado. É uma aposta que o São Paulo faz, uma se dá este apoio aos dois diretores, aos dois profissionais do departamento de futebol. Então agora o São Paulo, que a gente pode cobrar até da diretoria, que mesmo apesar dos pesares e a gente tentando trazer um ar mais realista para o São Paulo, eles se colocaram essa chancela, eles se colocaram esta pressão. O São Paulo briga por títulos e tem que brigar por títulos na visão deles. Então, a gente tem a predisposição a entender que a partir de agora eles têm que ser cobrados para o São Paulo conquistar títulos. O que vocês acharam da coletiva do técnico Roger Machado? O que vocês acharam também do Rui Costa? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal da SPFC.net, aqui mesmo no YouTube. Um abraço, tchau!